Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Em início de junho, um casamento repercutiu no mundo inteiro. Quase como num conto de fadas, o príncipe inglês Harry casou-se com Meghan Markle. De certa forma, as cerimônias e festas de casamento atuais parecem revelar o imaginário popular que se construiu sobre o relacionamento a dois nas últimas décadas. Se antes o casamento era visto como um vínculo perene e duradouro entre famílias, hoje o relacionamento a dois é tido como um assunto da esfera individual que compete somente ao casal. Nesse sentido, casais modernos sonham com um conto de fadas. Mas todos que são casados por mais de 3 anos sabem que o conto de fadas do relacionamento a dois não termina no felizes para sempre, mas ele prossegue na vida cotidiana. São esses desafios cotidianos que todo casal enfrenta que será o tema de hoje. Convidamos o pastor Ângelo Eliker e o pastor Luiz dos Santos para falar sobre o trabalho pastoral com casais da região de Canoas. Fique com a gente! Vamos falar hoje sobre casamento com o pastor Ângelo e o pastor Luiz, são os meus pastores, porque eu sou membro, sou ovelha de vocês aqui na Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte. E hoje, então, vocês vão falar sobre o trabalho pastoral, o trabalho da Igreja Luterana Castelo Forte aqui em Canoas com os casais. Bem-vindos e obrigado pela presença. De minha parte, também uma alegria muito grande estar presente mais uma vez no programa, falando de um assunto assim que toca tão fundo ao nosso coração. Da mesma forma, também é um prazer, um privilégio estar aqui, não só nos momentos de mensagem, do programa Toque de Vida, mas também nesse momento de entrevista, falando desse tema que é tão importante, para a família, para o casamento. Muito bem. Vamos começar com um básico, né? Parece bobeira falar isso, mas o que é casamento? Muitos entram no casamento sem saber o que ele realmente é. Como que vocês poderiam, na forma pastoral de agir, definir casamento para as pessoas? Bem, como dizia já o jornalista Paulo Santana, o casamento durante o dia é uma troca de humores e à noite uma troca de odores. Uma visão assim bem negativa, a respeito do que significa o casamento. Nós poderíamos dizer brevemente que o casamento é a união de duas pessoas, levadas por um interesse mútuo, E, é claro, nós acreditamos também que debaixo da orientação de Deus, Deus indica as pessoas, para que a gente possa viver ao lado delas. E o casamento, ele implica sempre num deixar. A Bíblia diz, lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Claro que existe, em primeiro lugar, um deixar geográfico, de mudar de casa, muito embora isso nem sempre seja possível num primeiro momento, mas tão logo isso seja possível, é importante que o casal possa ter o seu próprio espaço, a sua individualidade, a sua privacidade. E existe também, é claro, um deixar emocional, que eu sei que eu agora, como marido, eu sou o chefe de uma casa, em que a casa depende de mim, E a minha esposa, ela é a rainha do meu lar, então eu não posso agora ficar convivendo com a minha esposa, elogiando o tempo todo a comida da minha mãe, aquela coisa toda, Existe também um deixar emocional de eu concentrar toda a minha atenção ali naquele lugar onde a gente está vivendo a dois. Puxa vida, eu imagino que o casamento, por essas características, é sempre um desafio, Segundo dados de uma pesquisa norte-americana, metade dos casamentos terminam em divórcio antes do aniversário de 5 anos.
Não há nenhuma pesquisa sobre esses dados aqui no Brasil, mas a gente pode presumir que o número é parecido, né? 50% dos casamentos terminam em separação antes dos 5 anos. Por que há um número tão alto de divórcios nos países ocidentais, como o Brasil e Estados Unidos? É interessante esse número de 5 anos, né? O pessoal brinca dizendo que pelo menos tem que chegar até os 7 anos, né? Dali em diante é mais fácil. Mas nós vemos na prática que, infelizmente, os divórcios ocorrem nos mais diversos tempos. Às vezes é com 1, 2 semanas de casamento já ocorre o divórcio e às vezes até nos surpreendem casais já fizeram bodas de ouro, mais de 50 anos e decidem se separar, né? Então, a gente tem que sempre ter cuidado, né, de que o casal, né, precisa sempre estar atento, né, em todos os momentos, né, desde o primeiro dia até que a morte os separe. Mas, com relação aos motivos, né, sem dúvida nenhuma, há vários motivos, né? Mas, em primeiro lugar, nós podemos olhar do ponto de vista teológico, né? Em função, é claro, do próprio ser humano, que é pecador, que é falho, né? Nós somos imperfeitos. E aí, quando se une duas imperfeições, né? Duas pessoas são imperfeitas, né? E que muitas vezes, né, vem de 2 mundos diferentes, de 2 criações, gostos, né, culturas diferentes, aí há um choque, né, num primeiro momento. Por isso que é muito importante esse preparo para o casamento, né, o momento do namoro, né, depois o momento do noivado, onde eles vão se conhecendo cada vez mais, né? Claro que esse conhecimento dos dois, né, eu já estou casado aí há 18 anos, ainda acho que ainda tem que conhecer mais, ainda que é algo que vai para o resto da vida, né? Não acaba nunca. Mas, acima de tudo, a importância do diálogo, né, para conviver diante dessas diferenças. Mas eu tenho percebido, de uma forma geral, pastor Mário, motivos é que não faltam para que ocorram os divórcios, né? Mas no mundo que nós vivemos hoje, em algumas palestras ultimamente eu tenho falado bastante de alguns ismos, né, que é uma das características do mundo pós-moderno onde vivemos, não que já não houvesse antigamente, mas que hoje está bastante latente, né? A questão do egoísmo, né? Cada um quer viver só para si, pensa em si mesmo. Não quer se adaptar ao outro, né? Exatamente, o individualismo, né? Ou às vezes o hedonismo, que importa eu ser feliz e sentir prazer, né? Não importa o meu cônjuge, né? Tem questões também de materialismo, né? Até muitas vezes as questões financeiras, né? Dificuldades financeiras quando batem a porta, às vezes acaba também caindo lá no divórcio, né? Então são vários ismos, né? Até o relativismo também, né? E tudo isso vai minando o casamento. Então, se o casal não está assim bem entrosado um com o outro, com um diálogo bem franco, bem aberto, né? Receptivo, né? Com um grande afeto também, e é claro, sem dúvida nenhuma, também focado e centrado em Cristo, na palavra de Deus, as coisas certamente vão ficar bem difíceis, né? Se não ocorrer esse diálogo, comunicação é tudo, né? Então parece que a falta de comunicação e talvez até a falta de vontade realmente de se empenhar no casamento esteja aí a raiz dos divórcios tão prematuros assim. A coisa começa meio que não tá do meu jeito, eu prefiro jogar fora e partir para outra do que realmente me dedicar a esse relacionamento, então. Eu sou casado há 35 anos e sou pastor também há 35 anos. E nesses 35 anos de ministério eu já perdi a conta de quantos casamentos eu oficiei. Confesso que nunca encontrei nenhum casal que estivesse diante de mim se preparando para o casamento e pensando, amanhã a gente, se der mal, a gente se separa, né? Eu acredito fielmente que todos que estão lá diante do altar e quando o pastor pergunta, você quer ficar junto até o fim da vida, na alegria e na dor, todos são sinceros nisto. Mas me parece que existe uma pequena questão que os noivos, por mais que a gente tente alertar, as pessoas às vezes não se dão conta. Porque cada um pensa no amor que tem pelo outro. E pensa que aquele amor que um tem pelo outro, que nutre pelo outro, é forte o suficiente para aguentar todos os desafios da vida.
né? Então, quando você diz assim, na alegria e na dor, aquela dor sempre ela é minimizada diante do tamanho do amor que um tem pelo outro, né? Poxa, eles pensam naquela hora, assim, nas dificuldades que eles já passaram, né? No tempo de namoro e noivado, e eles dizem, poxa, nós já passamos por isso aí, o que pode vir pior? Né? E aí, então, que vem o grande problema, que eles não têm ideia do quão problemática pode ser uma vida a dois, né? Nos obstáculos que podem surgir. E, às vezes, não é só questão de dinheiro, financeira, mas é questão de doença. Não é? Tem pessoas que ficam tão doentes que elas não podem mais ter relacionamento sexual, né? Elas perdem o interesse a isto. Há pessoas que ficam tão doentes que não podem mais trabalhar, daí surgem outras dificuldades, né? Que vai para a parte financeira. E isso, o amor que um homem tem por uma mulher, só esse amor não aguenta, não é capaz de aguentar. Por isso que sempre a gente coloca diante dos casais a necessidade de eles buscarem uma comunhão com aquele Deus, não é, que quer abençoar o seu matrimônio no dia do casamento, não é? Porque sem Deus não funciona. Só a força de Deus para o casal ter a capacidade de ficar junto. Né? Esse amor humano, que muitas vezes é só um amor físico, ele, quando acaba o interesse físico, ele termina. É necessário ter outras razões de amar, é necessário ter um outro tipo de amor, que o amor de Deus é que inspira a gente, até um amor sacrificial, né? De ficar junto com o outro, como quando o outro não é tão amável assim, né? É verdade. Quando a gente está mais dando que recebendo, né? Exato. Vale a pena ficar juntos. Vale a pena, então, tentar melhorar, salvar o casamento, né? Você que está aí em casa, às vezes fica analisando o casamento, o namoro e faz uma conta meio matemática do prós e contras, né? Será que eu permaneço casado ou não? Eu digo isso numa situação assim, corriqueira, não naqueles casos de violência, né? E eu acho que sim, que dá para pensar em terminar. Mas você coloca ali os prós e contras e não estou gostando mais, vou cair fora. Será que não vale a pena você lutar pelo seu casamento? Alguns dados norte-americanos, de novo, não tem uma pesquisa no Brasil, dizem que 66% dos casais casados no papel se declaram felizes. E que dos 33% que se declaram infelizes, daqui 5 anos, tentando ficar junto, metade deles vai dizer, agora nós estamos felizes. Ou seja, parece que o casamento vale a pena você nutrir. Mas, pastores, esses dados estão corretos? Vale a pena realmente você investir num casamento que agora eu não sinto a felicidade? Será que eu vou entrar na estatística da metade que diz, olha, valeu a pena lutar, nós agora estamos felizes? Eu não tenho dúvida disso, né? Primeiro por ser da vontade de Deus, né? E na certeza de que mesmo nas dificuldades, nos problemas, Deus estará lá do nosso lado para nos auxiliar e nos socorrer. Segundo porque nós que já, mesmo através de aconselhamentos, né, e que já convivemos com vários amigos ou membros que se divorciaram, nós sabemos do estrago que isso causa na vida deles, na vida da família, né, especialmente também quando possuem os filhos, né, o quanto que isso é traumático muitas vezes para os filhos. Então, dentro de um casamento onde os dois se tornam uma só carne, né, eu gosto muito daquela ilustração, né, de colar 2 folhas, né, pastor Lês? Né? A gente cola 2 folhas, esse é o casamento, né? Agora, tenta separar de novo essas 2 folhas, né? O que vai acontecer? Então, elas vão se rasgar, elas nunca vão ficar iguais a que nem eram antes, né? Então, há sim essas consequências que são muito doloridas, né? Ficam as feridas, é bastante triste, né? Até que recomeça, então muda a vida por completo, né? Muda todo o histórico da pessoa. Então, nada melhor do que antes de que chegue nesse ponto, né, de que o casal invista no seu próprio casamento, né? E aí eu volto a falar dos ismos, né, do individualismo e tal, etc. Porque muitas vezes o casal também não se planeja
né, a longo prazo também, né, seja financeiramente ou, enfim, investindo também na sua própria vida, no seu próprio casamento, né, ou depois, quando vêm os filhos, se concentram tanto nos filhos e esquecem também da sua vida como cônjuge, né, de repente fazer um passeio, ter uma viagem e tudo mais, né? Não que os filhos não sejam importantes, pelo contrário, né, mas que o casamento não é só ter filhos e criar os filhos. Investir no outro. Né? Exatamente, daqui a pouquinho os filhos não estão mais em casa, né? E daí estão lá os dois, um falando, não, então a gente não precisa mais estar juntos, né? Agora os filhos já estão criados. Não, peraí, né? Então, qual é que é o casamento, né? Então, nada melhor do que o casal também sentar junto, conversar, planejar, organizar a sua vida, se fortalecer, né? E se há dificuldades, né? Se de repente são questões de saúde, né? Em vez de ficar brigando, vão lá procurar um médico, né? Se estão se sentindo também com alguma dificuldade espiritual, vão lá, converse com o pastor, né? Não vão procurar o médico ou o pastor depois que a doença já tomou conta, né? Ou que já não tem mais volta o casamento, né? Então, depois que pegou fogo a casa, é difícil nós tentarmos botar uma água fria aí, né? Na verdade, esse é o grande problema que nós enfrentamos, né? É que as pessoas, vamos dizer assim, cristãos, membros de uma comunidade, quando eles passam por dificuldades, eles pensam, puxa, eu poderia talvez falar com o meu pastor, mas o que ele vai pensar de mim, que eu não estou sabendo administrar a minha família? E vai levando, achando que apenas os dois vão conseguir levar a questão adiante. E às vezes não conseguem. E quando chega diante de nós, no nosso gabinete, eles já estão dando, as forças já se foram, já queimaram todos os cartuchos, já se ofenderam ao máximo, chegaram à mais profunda fossa, onde não tem mais condições de restituir aquele primeiro amor, aquele encanto que um tinha pelo outro, né? Mas eu diria assim, ó, pastor, que existe sim, vale a pena restituir, renovar um casamento. Mas sempre tem que pensar assim, ó, que tipo de casamento, né? Porque existem tipos diferentes de casamento e alguns não satisfazem as pessoas e eu acho que não agradam a Deus. Por exemplo, assim, eu penso que existem, na minha cabeça, assim, 3 tipos de casamento. Primeiro é um com o outro. Às vezes são casais que já perderam aquele encanto, né, aquele carinho, e estão juntos até porque separar, agora já tem filho, aí vão ter que separar, dividir os bens, então ficam um com o outro, eles já não têm mais assim muito interesse um pelo outro, mas para manter as aparências, que é um tipo de casamento que nós achamos que não vale a pena, né? Depois tem outro tipo de casamento que é aquele um contra o outro, né? Que é o tempo todo brigando, puxando para ver quem é que tem razão, para quem é que sabe mais e tal, que criam desconforto entre os dois e entre os filhos, entre os parentes. Quantos casos a gente sabe de casais que brigam na frente das visitas às vezes? Também não é um casamento que a gente acha que vale a pena manter. Mas existe um outro tipo que eu acho que esse sim, é o que todos nós devemos buscar, que é um pelo outro, né? Que é aquela cumplicidade de eu estar ao lado do outro, reconhecendo que eu sou diferente, que ela é diferente, mas nós estamos aqui porque Deus nos uniu e nós podemos, com as nossas diferenças, então, ajudar um ao outro. Porque essa foi a ideia do casamento aqui. O homem que estava tão bem, mas ele precisava de alguém que o auxiliasse, né? Por isso a mulher foi feita diferente do homem e o homem diferente da mulher. Deus nunca imaginou em criar 2 pessoas iguais, mas que com as suas diferenças pudessem se auxiliar, as 2 metades formando um só, então, né? Que legal. Então, vale a pena tentar o casamento ser um pelo outro, né? Pastores, na volta do intervalo nós teremos uma pergunta que é importante. Existe diferença entre casar no papel e só se ajuntar? Será que há alguma diferença nisso ou não? E também vocês vão descrever um pouco o bonito trabalho que vocês realizam aqui em Canoas com os casais da região, especialmente com os casais da Congregação Luterana Castelo Forte. Então fique aí, na volta do intervalo vocês vão conhecer esse bonito trabalho que os 2 pastores, o Ângelo e o pastor Luiz, desenvolvem aqui em Canoas, e eles também vão falar sobre a diferença entre casar no papel, tudo certinho, ou se ajuntar. Nós já voltamos.
Muito bem, voltamos para falar sobre casamento e o trabalho da igreja com os casais. Pastor Ângelo, Pastor Luiz, existe alguma diferença entre se ajuntar, ficar junto ali e casar no papel, casar na igreja, ou não? É tudo igual? Bem, o casamento, para que haja casamento, é preciso que haja vontade de duas pessoas, né? Basicamente, se uma pessoa gostou da outra e vice-versa, eles se casam, né? Existe a vontade dos dois. Claro que nós vivemos num país que tem uma legislação para isso, né? Inclusive, se eu sou casado com uma pessoa já, eu não posso me juntar com outra pessoa, não vou estar casada com ela. E nós, como igreja, nós entendemos que dentro do 4º mandamento, nós estamos sujeitos à lei do país onde nós vivemos. Então, por isso, nós, igreja, nós recomendamos que as pessoas se casem no papel, tudo direitinho, né? E depois, então, a igreja dá a sua comprovação, suplicando a bênção de Deus sobre esse ato, né? Claro que hoje o que ocorre é que muitas pessoas se juntam primeiro para depois se casar. Eu, particularmente, sou muito crítico a essa situação, né? Porque eu acho que se uma pessoa ama suficientemente a outra, ao ponto de assumir um compromisso com ela, não tem nenhum problema da gente assinar papel, até porque se eu compro um carro que eu valorizo bastante e eu não quero que ninguém simplesmente pegue o meu carro e leve embora, eu não tenho problema nenhum em assinar papéis ou a casa que eu compro, dizendo para todo mundo, olha, esse é o meu carro, essa é a minha casa e não tem problema. Mas as pessoas ficam tímidas, até por uma superstição, achando que assinar o papel vai tirar o encanto, né? Eu acho que isso aí, na verdade, é falta de um amor verdadeiro, né? Onde existe um amor verdadeiro, sincero, existe também o desejo de não só comprometer-se de boca, não é? Mas eu declarar isso para todas as pessoas e eu estou disposto a fazer o que a lei exige de mim para eu demonstrar que eu estou totalmente envolvido nessa relação com a outra pessoa. Então, o ato de assinar é um ato assim, olha, eu realmente estou entrando para ganhar esse jogo, né? Estou comprometido com o casamento, né? É por isso que é interessante no cartório, lá consta contrato de casamento, né? A gente até às vezes se assusta um pouquinho, né? Mas que consta lá? São os meus direitos, né, e deveres também, né, como cônjuge, né? Mas ao mesmo tempo também acho que é um testemunho que eu estou dando, né, não só para a sociedade civil, né, mas também o casamento depois o religioso, né, na igreja, é um testemunho público que eu dou para toda a minha família, né, todos os meus amigos, de que eu estou casado com essa pessoa, quero viver para sempre, estamos corretamente lá registrados no cartório, né, na união civil, mas também aqui na união religiosa na igreja, sob a bênção de Deus. Tem uma diferença, né, entre casar no papel e o que nós celebramos na igreja, né? Qual seria a diferença entre o que o cartório faz e o que a igreja faz? O casamento no cartório, ele é uma ação legal, né, a qual as pessoas se submetem, até porque se houver, que Deus o livre, uma questão litigiosa, as pessoas possam buscar os seus direitos e tal, né? A igreja, na verdade, ela está comprovando aquilo que já aconteceu no civil, no cartório, né? E nós estamos, então, suplicando a bênção de Deus a essa vontade, a esse desejo, suplicando que Deus não só esteja presente naquele dia de festa e tal, mas é exatamente quando começarem a surgir as dificuldades, né? Em muitos casos elas não demoram a chegar, né? É verdade. E aí dentro desse assunto, né, tem muito casal que diz assim, olha, a gente só vai casar no papel, que é baratinho, paga os R$120 e tal, mas na igreja a gente vai esperar, a gente não vai querer a bênção porque nós estamos sonhando em fazer uma mega produção e não tem dinheiro para isso. Que conselho vocês, como pastores, dão a casais assim que estão talvez priorizando juntar uma grana para depois fazer uma bênção? Será que é melhor casar de forma mais tímida antes ou realmente espera juntar o dinheiro para fazer um casamento, uma bênção matrimonial na igreja dos sonhos? O que vocês falariam? Tem muitos casais pois assim então, hoje, né? Tem realmente, de uma maneira geral, né, os que se casam muitas vezes tem esse sonho, né, de ter um grande casamento bonito, que nem nós vemos muitas vezes na televisão, enfim,
como já acontece de repente com algum familiar. Mas acho que é importante nós frisarmos, né, que ali é uma cerimônia, né, onde são realizadas as trocas das alianças, né, um se compromete de fidelidade um para com o outro diante de Deus, diante do altar, diante de toda a família, né, e também recebem a bênção de Deus, né, diante do altar. E não precisa então ser um momento à parte, específico, né, com todas as flores, com fotógrafos, filmagem e tudo mais. A gente sabe que tem todo um custo com relação a isso, né? Então pode ser uma cerimônia muito simples, seja dentro do próprio liturgia do culto, muitas vezes é realizado esse momento, ou mesmo algum outro momento à parte, mais simples, muitas vezes ocorre numa casa ou algum outro local com a família, algo mais íntimo, né? Bem mais simples, né? Não com todos os 300, 500 convidados, né, numa grande festa, né? Então, o que importa é que realmente eles procurem a igreja, né, procurem o seu pastor, né, para realizar esse momento dessa bênção publicamente, né, para não ficar, de repente, nenhum mal entendido, né? De repente, depois um amigo, um familiar ficou sabendo, tu vê, eles estão juntos e tal, né? Será que eles casaram no civil? Será que casaram na igreja ou não? Né? Assim, eles já podem, com toda a tranquilidade, poder dar esse testemunho. Né? E como funciona o processo aqui na congregação Castelo Forte? Né? Um casal deseja receber a bênção matrimonial. O que eles fazem aqui? Normalmente eles vêm falar com o pastor e aí a gente vê a data, não é? Se nós temos agenda para aquele dia. E estando tudo certo, normalmente eles já marcam a data do casamento civil. Quando eles vão casar no religioso, eles já precisam apresentar a certidão de casamento civil, ou às vezes existem situações que se faz um casamento religioso com efeito civil, não é? Que isso é uma outra coisa. Mas normalmente então a gente senta, primeiro encontro para conversar como vai ser a celebração, se vai ser a tradicional. Às vezes tem noivas que querem fazer uma coisa diferente. Então nós falamos sobre as músicas, sobre como enfeitar o altar, os padrinhos, a entrada, todo aquele ritual, não é, que eles precisam estar bem por dentro. Muitas vezes fazemos um ensaio, coisa assim. E depois nós temos o costume de falar, num outro momento, antes do casamento, sobre orientações para a vida a dois. Não é? Eu sempre digo para eles, se eu não conseguir fazer eles mudarem de ideia, né, de casar, depois daquela minha conversa com eles, então eu faço o casamento. Porque nós realmente procuramos colocar diante deles a realidade, né, da nossa experiência e de experiência de outros casais que a gente atende, e para que eles possam ir o mais claramente orientados, né, para esse passo, que não vem com o manual, né? Então, se alguém com experiência pode repartir alguma coisa com eles, ajuda muito. E feito isso, nós marcamos então a data, né? Nós normalmente não cobramos nada, os membros da nossa comunidade eles têm esse direito, por isso não é uma despesa que precisa ser considerada. Questão como enfeites de igreja, as nossas capelas, elas são muito simples, mas são muito bonitas, aconchegantes. Você pode fazer um casamento sem enfeite nenhum, não é? E muitas vezes fazemos o casamento apenas a bênção da aliança durante o próprio culto, né? Então, não há nada de nossa parte que a gente faça para atrapalhar o processo, bem pelo contrário. A nossa alegria é quando os jovens querem juntar as suas vidas e fazer isso da maneira correta, que não envergonhem os seus pais, porque tem isto, não é? Não envergonhem um ou outro também, e que possam andar de mãos dadas com alianças e as pessoas perguntem e eles possam se dar um referencial. Hoje nós estamos casados, não precisamos nos preocupar que nenhuma pessoa vai questionar a nossa união, né? Porque tudo foi feito de acordo com a lei dos homens e de acordo com a lei de Deus também, né? E aí a própria cerimônia é dentro da tradição litúrgica luterana, né? Tem acho que tudo isso é ensinado ali no curso de preparação dos noivos, né? Segue, nós temos a liturgia tradicional e às vezes os noivos querem fazer algum acréscimo, em vez de se cantar o hino, tem uma banda que toca, uma orquestra, tudo que é tipo de coisas, né? Aí isso conversando com vocês tudo alinhado, se acerta, né? tudo se acerta.
Vocês celebram bastante casamentos atualmente, assim? O pessoal tem buscado casar, os nossos jovens, ou vocês notam uma diminuição na procura? No meu caso lá, a gente sempre tem casamentos, né? E tem casamentos também de pessoas que já estão vivendo juntas, né? Que foi mencionado antes, né? Que, claro, a gente não aconselha que isso aconteça, mas também depois de algum tempo casados no civil e procuram a bênção de Deus, né? Claro que a gente não vai barrar absolutamente, né? Sim. Então, assim como uma pessoa traz a sua criança para batizar, às vezes a criança já está caminhando, nós vamos dizer, mas devia ter trazido pequenininho, né? Mas batizamos, não tem problema, antes tarde do que nunca, né? É verdade. De uma forma geral, também tem percebido, assim, um pequeno crescimento. É a minha percepção. Que bom, né? Eu acho que, pelo menos nos últimos anos, as pessoas estão mais conscientes, né? Com relação à importância do casamento, não só no civil, mas especialmente da igreja, né? Agora fala para nós, né, pastores, como que funciona? Vocês têm um trabalho intenso e bastante bonito com casais aqui da região de Canoas, né, grupos de casais, aconselhamento pastoral para casais. Como descreve para nós o trabalho da Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte, dos seus pastores, com os casais aqui da região? Eu acho que não é só nós aqui, né? Os pastores todos da igreja luterana, pelo menos que eu posso dizer, têm uma preocupação muito grande com isso, né? Porque não existe igreja hoje que esteja fora dessa estatística do número de divórcios, né? Sim. Então, nós começamos a sentir isto e resolvemos implementar um trabalho bem forte no sentido de prevenção, né? Tendo em vista que muitas vezes os casos que chegam à nossa mesa já estão praticamente decididos no sentido de romper o vínculo, a gente faz um trabalho de prevenção, né? Legal. Então temos os nossos grupos de casais que se reúnem tanto aqui na Capela Universitária quanto lá na Capela do Centro, uma vez por mês, onde nós procuramos sempre trazer temas relevantes para o casal, para ir mantendo aquela chama acesa, né? E temos também uma atividade anual, né, de um trabalho que é conhecido não só na Igreja Luterana, mas na Igreja Católica, onde teve o seu começo, que é o Encontro de Casais com Cristo, que é uma atividade que ocorre uma vez só no ano e você participa dela só uma vez na vida, né? Então, é um grupo de casais que prepara isso, é um fim de semana, onde a pessoa não paga nada, quem convida é que providencia tudo necessário para o casal ter um fim de semana assim afastado de toda a correria, toda a preocupação, e nesse tempo que nós passamos juntos, que vai desde sexta-feira à noite até no domingo à noite, mas eles voltam para casa para dormir e tal, a gente procura então, através de várias atividades, trazer a mensagem do amor de Deus, intercalados com mensagens também que levam ao perdão, ao amor, ao fortalecimento do vínculo, né? Que hoje já eu e a minha esposa estamos envolvidos nisso há quase 30 anos, em 3 congregações já que nós participamos e que tem trazido assim muito efeito, não só de pessoas se juntarem à igreja, que isso é uma coisa que ocorre também, mas especialmente de fortalecimento dos vínculos matrimoniais de pessoas que de várias denominações vêm participar conosco, né? E hoje não é só aqui em Canoas, né? Nós temos congregações e casais de toda a grande Porto Alegre que já participaram do encontro, que de alguma maneira aqui ou ali ainda nos auxiliam. São quantos casais por vez que participam? Nós temos a possibilidade de receber até 30 casais. Né? Nós usamos as dependências do Colégio Cristo Redentor, mas nós temos um problema que chega na hora, muitos desistem, porque eles não sabem o que vai acontecer, né? Como o encontro ele tem uma programação única para todas as pessoas, o que aconteceu no meu encontro é o mesmo que aconteceu no pastor Ângelo e assim por diante. Então, se nós contarmos, perde a graça. Então, nós não contamos, ficamos guardando aquilo para nós. E as pessoas perguntam, vão participar, mas o que tem lá? O que vai acontecer? Nós não podemos contar, vocês têm que experimentar. Então, chega na hora, o marido diz, pois acho que eu vou receber uma visita, o meu time
vai jogar aquela coisa. Então sempre tem um acréscimo, né? Mas normalmente fica um decréscimo. Sempre fica naquela base 23, 27 casais. Número né? bom, hein? É um bom número, né? Um bom número. E aí, só pode participar uma vez na vida, então. E o casal que participa, depois ele convida? É assim que funciona? Sim, ele tem são 23 casais, eles têm a oportunidade, cada um, de convidar um amigo seu para fazer. Né? Então vai indo, né? Então é interessante que tem tanto esse trabalho, né, que ocorre uma vez ao ano, como também nas congregações, né, onde uma vez por mês, então, os casais se encontram. Né? E nós temos aqui, sempre na última sexta-feira do mês, né, tanto na capela universitária ou na capela do centro, às vezes fazemos encontros em conjunto, né? E é importante nesse sentido de nós sim investirmos no casamento, investirmos para que eles sejam fortalecidos, né, na palavra de Deus. Então temos palestras maravilhosas, né, onde o casal pode se fortalecer na palavra de Deus, também muitas vezes chamamos palestrantes de determinadas áreas, às vezes algum psicólogo, ou enfim, alguém outro, né, que pode também trazer esse suporte para o casamento, né, a área médica, enfim. Mas, acima de tudo, também tem a questão da comunhão, né? Saber que eu não sou um casal sozinho, isolado com os meus problemas, né? E ali também muitas vezes ocorre, né, momentos em que cada um vai expondo, de repente, uma ou outra dificuldade, né? E a gente vê, puxa vida, mas eu também tenho essa dificuldade. Então, é um momento também de compartilhar e se fortalecer, né, na comunhão dos casais, se assim dá para se dizer. Sempre um né? comes e bebes no final para a pessoa. Às vezes tem um momento de confraternização ali, né? ao final, né? Mas é interessante porque, de repente, eu estou lá sozinho e, de repente, eu não encontro forças, né, diante dos problemas que eu tenho no meu casamento. Então, ali é o momento, poxa vida, tem outros casais que podem também me auxiliar. Né? Então, quando nós estamos juntos, unidos com mais pessoas, né, o nosso casamento se torna mais forte. Que legal. Deixa, por favor, o endereço das duas congregações para o pessoal buscar, então, essa programação tão bonita. Ali no centro é na Fioravante Milanês 212, né, no centro de Canoas. Então, sempre na última sexta-feira de cada mês, nós temos as nossas reuniões do grupo de casais, mas também pode entrar em contato conosco, né? Nos nossos cultos, na quinta-feira às 20 horas e no domingo às 9 da manhã e às 20 horas também. Que legal. O senhor tem um contato telefônico para um casal que queira pedir uma ajuda? Telefone pessoal é 985 27 4844. Muito bem, obrigado, Pastor Luiz. Da mesma forma, também aqui na Capela Universitária, que fica dentro do campus da Ubra de Canoas, temos os nossos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã. E o meu contato é 984 27 0879. Também tem os nossos contatos, né, e os endereços no site da congregação, que é www.casteloforte.org. Muito bem. E aqui os casais se reúnem no Lago da Ubra, ali, né? No quiosque, Isso, né? tem um salãozinho próximo ao lago, né? Passando o prédio 14 aqui da Ubra. Nas últimas sextas-feiras do mês, sempre às também 8, na última né? sexta-feira do mês. Que legal. Pastor Ângelo, Pastor Luiz, um abraço, um agradecimento especial a vocês, que são os meus pastores e colegas de ministério também. Que Deus abençoe o trabalho, a família e a vida de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos e também Deus abençoe a ti, juntamente com a Camila e a Kemi, né? Muito obrigado. E você que está aí em casa, nosso amigo e nossa amiga, muito obrigado pela sua presença. Você pode mandar a sua sugestão e ideia para o e-mail pastoral@ubra.br ou então para o número 996377447. Fique aí, nós já voltamos para o momento de reflexão bíblica e oração. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Hoje é dia de São João e a data nos convida a falar sobre o significado deste importantíssimo personagem bíblico para a fé cristã. Fique com a gente. Isso aí.
nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele, nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego, um fraco, um simples corpo, caminhando pela multidão. Sou tão grato porque ele me pegou pela mão. E hoje eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Você nem sabe o que me aconteceu. Em nosso encontro de hoje, iremos ler o Salmo 85, versículos 7 a 13. Este salmo é uma oração pela renovação das bênçãos de Deus ao seu povo, especialmente considerando-se um contexto de sofrimento. Este texto, provavelmente, foi escrito após o retorno do exílio do povo judeu na Babilônia. Na tradição litúrgica cristã, muitas vezes esse salmo foi usado durante o período de Natal. Leia comigo, Salmo 85, versículos 7 a 13, lembrando que fazemos uso da nova tradução na linguagem de hoje. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Damos glória ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao Deus que é fiel, que cumpre as suas promessas, ontem, hoje e sempre. Amém.
Hoje são 24 de junho, dia em que lembramos um personagem bíblico muito importante, São João Batista. Em nossa reflexão, vamos conectar o dia de hoje a uma importante festa cristã que acontece daqui a 6 meses, o Natal, festa que lembra a chegada do Salvador do mundo inteiro. Falando em Natal, você já se perguntou por que comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? A resposta mais popular a esta pergunta afirma que o Natal substituiu uma festa pagã de culto ao sol, a qual era celebrada no solstício de inverno na Europa, ou seja, perto da época em que hoje celebramos o Natal. No entanto, existe uma outra teoria que tem ganho força entre os pesquisadores. Essa teoria fala sobre números perfeitos e está baseada num costume antigo de atribuir a seres divinos contagens numéricas perfeitas. A Bíblia não nos diz em que dia do ano Jesus nasceu, mas nos ensina que o primo de Jesus, João Batista, era 6 meses mais velho do que Jesus. Desde o início da era cristã, se tornou costume em muitos lugares definir a data da morte de Cristo como tendo ocorrido no dia 25 de março. Assim, festas com a temática da morte e ressurreição de Cristo são mais antigas do que festas relacionadas ao seu nascimento. Com base na ideia do cálculo perfeito, a morte de Jesus deveria ocorrer no mesmo dia de sua concepção. Assim, se contarmos 9 meses a partir do dia 25 de março, chegaremos ao dia 25 de dezembro. Essa teoria, portanto, explica que a tradição de celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro está ligada à ideia de perfeição relacionada à pessoa de Jesus Cristo, o qual era, desde o início da Igreja cristã, adorado como Deus. Assim, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, retrocedemos 6 meses no tempo e chegamos ao dia 24 de junho, dia em que se celebra o nascimento de João Batista. Obviamente, as conexões entre Jesus e João Batista vão muito além de cálculos em um calendário. E para aprendermos sobre isto, quero convidar você a assistir o trecho de uma animação muito legal, com texto e locução de Euriano Salles e ilustração de Meg Banhos. O vídeo valoriza a literatura de cordel e é uma produção da Igreja Central Batista de Fortaleza. Ao final do vídeo, também de um jeito rimado, vamos falar mais sobre João, este cabra arrochado. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome.
de nome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão, correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. O menino cresceu e se tornou um homem de grande fé. Morou no deserto, pregava arrependimento e comia gafanhoto e mel. Ele também era batizador e batizava para o perdão. Então também virou batista, aquele que só era João. Certo dia apareceu para os rumos do Rio Jordão o filho de Maria, Jesus de Nazaré, o autor da salvação. Jesus pediu para ser batizado e, mesmo contrariado, obedeceu o João. João era homem direito e também muito dedicado. E mesmo que lhe custasse a vida, denunciava o pecado. Ele foi muito elogiado por Jesus de Nazaré. Por isso ele é lembrado como homem de grande fé. Hoje então, nós relembra com alegria no coração este homem diferente, que pregou a salvação. Se alegre junto com a gente na festa de São João. Confie sempre em Jesus e receba dele o perdão. Ele está sempre ao seu lado, mesmo nas horas de aflição, e com todo cuidado e carinho te segura pela mão. Que assim seja. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos Toque de Vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e às 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail no nosso grupo de distribuição. Mais uma vez, desejamos a todos um feliz dia de São João, abençoado as festas juninas para aqueles que estão celebrando as festas juninas aí por esse Brasil afora. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.